Galera, hoje quando a gente vê uma série clássica, uma série maneira, né? A gente pensa, pô, lógico que isso ia ser sucesso. Não tem como. Como é que alguém pode ver aquela série pela primeira vez e achar que aquilo ia ser uma porcaria? Impossível. Pois sabe que isso acontece muito mais do que a gente imagina. E hoje eu vou te mostrar algumas séries gigantescas, sucesso total, estrondoso, mas que foram rejeitadas no começo e quase não saíram. Salvas no gongo, vamos lá. Inestrantes, Peter aqui. A real é que quando uma série produz um piloto, que é aquele primeiro episódio teste, né? Os produtores não sabem qual vai ser a opinião da galera do estúdio, da emissora, do serviço de streaming, que é quem vai bancar o projeto de fato, né? É sempre um momento de muita tensão, pô. Você vai apresentar pros caras que vão pagar pra você, você fica nervoso. Isso sem contar o quanto muitas séries melhoram depois, com menos pressão, mais verba. Isso é muito comum. De qualquer forma, essas séries que eu trouxe pra vocês aqui ficaram na corda bamba quando tiveram os pilotos analisados e quase nem começaram. Antes de começar, eu deixei aqui embaixo 3 links já comigo marcado nas categorias do IBEST que a gente tá participando. 3 links. Você só precisa clicar e confirmar o voto. É 2 ou 3 cliques no máximo. É muito, muito fácil. 10 segundos no máximo. E você vai proporcionar pra gente um momento máximo da nossa carreira, que é colocar a gente na segunda etapa do IBEST. Um voto pode fazer diferença. Um voto. Quem tá atrás da gente tá vindo com força máxima. A gente nas últimas parciais, a gente ainda tá em top 3 nas 3 categorias. Ou seja, vocês estão fazendo a diferença. Mas agora eu preciso mais do que nunca, porque eu tô vendo a concorrência tá vindo com muita força. Galera, me ajuda a chegar lá. Um votinho vai fazer muita diferença pra mim. Obrigado de coração, vamos lá. Sons of Anarchy. Sons of Anarchy é a série de motoqueiros mais famosa. Pra muita gente, uma das melhores séries já feitas. E a HBO simplesmente rejeitou o projeto. Como é que pode, né? Pô, essa série é fantástica. A justificativa dos caras lá da HBO é que já tava rolando uma outra série de gangues de motoqueiros chamada de 1%. Só que esse projeto original não deu em nada. Pra vocês terem uma ideia, tá? O líder real da gangue dos Hells Angels, os motoqueiros famosos, inclusive, nos Estados Unidos, processou a HBO. Por quê? Porque ele apareceu no episódio piloto e ajudou a desenvolver o conceito da série. Só que cortaram o cara, ele não gostou e o negócio nunca foi pra frente. Enquanto isso, a produção de Sons of Anarchy seguiu lá, sem desanimar, e conseguiu o contrato com a FX, que transmitiu a série toda e teve um sucesso absurdo, azar da HBO. O Gambito da Rainha. O Gambito da Rainha foi um sucesso absoluto da Netflix. Tipo, é um best-seller da Netflix, levando um monte de prêmios pra casa, inclusive, quando foi lançado. Só que esse lançamento demorou quase 40 anos pra sair. Sério. A história é uma adaptação de um livro de 1983. E desde que o livro saiu, muita gente tentou fazer séries e filmes, né, adaptações dessa história. Acontece que os estúdios sempre rejeitavam e a desculpa era sempre a mesma. Quem que vai querer ver uma série sobre xadrez? Pois é, o Heath Ledger, você lembra dele, né? O falecido ator do Coringa da trilogia Cavaleiro das Trevas. Ele era um grande fã desse livro e pouco antes dele morrer, ele estava negociando para fazer um filme do Gambito da Rainha, que acabou também nunca indo pra frente. Mas apesar da demora, saiu do jeito que tinha que ser, com a Anya Taylor-Joy arrebentando no papel principal e com muitos prêmios indo pra Netflix. A série é maneira pra caramba. Round 6. Dá pra acreditar que Round 6 foi recusado? E foi mesmo. A história é uma criação antiga do diretor sul-coreano Hwang Dong-hyuk, né? E inicialmente ele queria fazer um filme que foi rejeitado na Coreia do Sul inúmeras vezes. Ele ouviu de tudo, né? Que tipo era grotesco demais, que era pouco realista demais, as desculpas mais esfarrapadas possíveis. Aí o projeto passou um bom tempo engavetado, até que a Netflix apareceu e eles sempre estão buscando conteúdo internacional para a plataforma de streaming. É uma coisa que costuma dar bastante certo. E com Round 6 não foi diferente, pô, foi um sucesso. O roteiro que era de um filme, né, virou uma série de 9 episódios. E a prova de que deu muito certo é que ela foi renovada para uma segunda temporada, que todo mundo tá bem ansioso para acompanhar. Coisa que não é comum em dorama, né? Porque é sul-coreano. Geralmente um dorama não tem renovação pra segunda temporada. Diz você se eu tô errado, eu não sou um profundo conhecedor de dorama, mas tem muita gente aí que manja, diz aí. The Walking Dead foram mais de 10 anos no ar, com um monte de spin-offs, uma popularidade absurda e vários momentos épicos. Mas mesmo assim teve gente que pediu pra The Walking Dead mudar algumas coisinhas antes de ser aceito. A série era da AMC, a única emissora que concordou em fazer a adaptação das HQs do jeito que elas eram mesmo. Mas a NBC e a HBO, de novo, a HBO, né, pediram pra diminuir um pouquinho o gore e a violência. Justo a HBO que fez Game of Thrones, é mole isso. E quem conhece The Walking Dead, tanto a série como o material original dos quadrinhos, pô, sabe que isso é meio impossível, né? Vai tirar o gore de The Walking Dead? Tem que ter isso. Felizmente, a AMC aceitou adaptar e o resto é história. Mas sim, tentaram transformar The Walking Dead numa série genérica de zumbis. Imagina a tristeza.
Breaking Bad. Porra, dá pra acreditar numa coisa dessa? Breaking Bad é uma das queridinhas do mundo das séries. Quem é que não gosta dessa série? Tá até no Guinness Book, né? O livro dos recordes, como a série mais aclamada pela crítica até hoje. Sério isso. E ela é resultado de outro grande acerto da AMC, porque antes dela, a série foi rejeitada por praticamente todos os outros canais de séries americanos. FX, TNT, Showtime, todo mundo assistiu o piloto, conversou com os produtores e alguns até se interessaram. Mas como tem toda a questão de metanfetamina na história, ficaram com medo de colocar na TV. Segundo os produtores, a HBO foi ainda mais absurdo. Sempre a HBO, né? Nem quiseram assistir nada, nem ouvir a proposta. Só rejeitaram mesmo. Eles perderam simplesmente a galinha dos ovos de ouro. Game of Thrones. Olha isso, hein? O piloto de Game of Thrones era horrível e todo mundo odiou. Sério, galera. O primeiro episódio da série tinha tanto buraco no roteiro, tipo baixo orçamento, escalações erradas pro elenco, que ninguém gostou e a série ficou muito perto de nunca sair do papel. Acontece que, felizmente, a HBO dessa vez acertou. Né? Conversou com a galera da produção, sugeriu mudanças e o primeiro episódio foi refeito com várias mudanças, incluindo, por exemplo, a chegada da Emilia Clarke como Daenerys Targaryen, entre outras mudanças. Acho que a HBO se tocou das besteiras que estava fazendo e falei, pô, agora não dá mais, agora vamos ter que aceitar isso aí. Eu não sei, tem muito dragão, mas, poxa, vai que funcionar agora, né? E se por acaso você tá tentando puxar na memória como é que foi, né? O primeiro episódio de Game of Thrones, nem adianta. Esse piloto original tá guardado a 7 chaves, ninguém nunca viu. Só algumas poucas cenas dele foram usadas lá no primeiro episódio, que realmente foi ao ar pela HBO. Será que algum dia essa pérola vai surgir na internet? Eu acho que sim, tô apostando. Stranger Things! Hoje em dia, acho que é impossível imaginar alguém rejeitando Stranger Things, na boa. Mas os irmãos Duffer deram sim com a cara na porta de simplesmente todas as emissoras de TV. Sério, todas, sem exceção. Ninguém se interessou pela história, que naquela época ainda tinha o título de Montauk, o mesmo nome de uma teoria conspiratória que tem tudo a ver com a série. Todo mundo achava que era uma série infantil por causa lá do elenco jovem. E naquela época ninguém queria uma série infantil desse tipo, no sentido, assim, de ser algo inocente, até meio bobo, sabe? Segundo os Duffer, inclusive, teve uma emissora que sugeriu que eles focassem no arco do Hopper, pra diminuir essa impressão de série infantil, sabe? Foca nesse cara aqui pra não ter essa coisa de Goonies, né? Absolutamente nada a ver, né? Felizmente, a Netflix viu que ninguém enxergou em 2015 e hoje todo mundo sabe o tamanho de Stranger Things, né? É gigante. Que de infantil não tem praticamente nada até hoje. Já tá até na 4ª temporada. Lembrando, galera, deixei aqui embaixo o link do IBEST, dá uma força pra gente. Só um cliquezinho, já tá marcado. Você só precisa clicar e confirmar a voto e pronto. Você pode até comentar aqui que você fez isso, se quiser. Só pra eu poder agradecer você, vai ser bom demais. E você, sabia que essas séries foram rejeitadas no começo? Você sabe de mais alguma que quase não saiu no papel? Você acha que dessa aqui, qual foi o maior vacilo se não tivesse saído realmente? Comenta aqui. Peter, essa série aqui, se não tivesse saído, seria a maior besteira de todos. E agora, completa o combo se inscrevendo no canal se você não tá inscrito. E se você tá inscrito ou se inscrevendo agora, ativa aqui a notificação. Isso é importante. É muito importante. Por quê? Porque é um canal noticioso. A gente tá cobrindo algumas notícias que estão saindo na hora e você fica sabendo na hora com o sininho ativado. Obrigado e espero você no próximo vídeo. Valeu! Fui!